Boa noite a todos. Vamos dar continuidade à nossa formação. Para iniciarmos, vamos pedir a intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima para que ela gere em nossos corações e frutifique todos esses ensinamentos. Ave Maria, perdão, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Bom, para finalizarmos, acho que ficou algum outro tópico aqui sobre a castidade faltando, mas só para fechar com chave de ouro, o Abade Queremon, ele traz o ápice, é o maior desejo da castidade plena, né? Que não é aquela só que consegue controlar os impulsos carnais, né? Da união carnal, no caso sexual, mas alma pura, né? As suas intenções, não só chegar em vias de fato de conter uma relação impura ou algum ato em si, mas até as intenções do coração daquelas pessoas. O Abade, provavelmente por ele já ter conseguido chegar a esse ápice da castidade, ele afirma que isso é possível. Porém, só é possível perante a permissão e a misericórdia de Deus. Que não dá para associarmos a conquista dessa virtude sem a ação da graça. Porque até as quedas e as situações pelas quais eles tiveram que suportar para se provar que eles eram realmente castos, quem permitiu e quem Deus foi Deus. Então, em todos os sentidos, Deus é o início, o meio e o fim dessa virtude. Os homens diz são suas opções. São o seu inferno. Então aqui ele termina com essa pureza de coração, né? E ele traz que onde está vosso tesouro, aí estará também vosso coração. Então somos chamados à castidade, mas não só dos prazeres carnais, e sim também da pureza de alma, da pureza de intenção. Bom, para dar continuidade, né, a gente vai passar agora para a terceira conferência do Abade Queremon, a 13ª, que traz a proteção de Deus, que é um tema muito importante e é, de certa forma, uma continuidade do que a gente concluiu, que é da castidade, porque o Abade Queremon, o que ele nos traz é que tudo é ação de Deus, né? As intempéries que a gente passa, e as possibilidades de ganhar e vencer nessas virtudes é através da misericórdia de Deus. E que muitas das vezes Deus nos permite ou nos tira, isso ele mencionou lá, ele tira a castidade dos seus servos, para que eles não esqueçam
que eles estão ali e eles só conseguiram perante a misericórdia e a ação de Deus. Bom, e aqui logo tem uma introdução, né? Mas aqui logo eles já trazem essa questão, né? Que porque não se atribui o mérito da virtude ao zelo de quem a pratica, através da perseverança, do esforço, enfim, de tudo. E aqui, mais uma vez, ele vai explanar que se um lavrador, né, se um agricultor teve a graça de uma boa colheita, porque ele teve um solo para cultivar, a água para regar, a sabedoria, a saúde para cuidar do campo. Então, a partir daí a gente vê que aquele agricultor ele só foi capaz e apto de exercer tudo devido à graça e misericórdia de Deus. Ele poderia estar acamado, ele poderia não ter chovido na hora certa, ele ter perdido toda a sua plantação, ou poderia ter acontecido qualquer intempéries que, porventura, ele não conseguiria concluir a sua produção. Porém, pela ação de Deus, isso não aconteceu. E eles trazem, né, não é apenas a perfeição da castidade, no caso, como eu já mencionei, que não existem sem o auxílio de Deus. Pode-se dizer o mesmo em relação a qualquer outro bem, né? Então, não só a virtude da castidade, da pureza, mas qualquer outra situação. Como essa que eu acabei de mencionar aqui do agricultor. Deixa eu ver aqui alguma coisa mais importante para a gente prosseguir. E aqui traz, ó, segundo o apóstolo, é Deus quem começa, prossegue e consuma em nós todo o bem. Aquele que dá a semente ao semeador e que lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. A nós compete seguir com humildade diariamente a graça de Deus que nos atrai. Podemos também resistir à sua solicitação divina, conforme as palavras das Escrituras. Homens de cabeça dura, incircuncisos de coração e de ouvidos, e ainda escutar o Senhor que, através de Jeremias, nos censura. Não se deverá levantar aquele que tomba, não voltará aquele que se desviou. Por que persiste esse povo de Jerusalém em perpétua loucura? Obstinam-se na má fé, recusando-se à conversão. Aqui ele, no caso, traz esse distanciamento dessas pessoas, desses pagãos, da sua real conversão. E acreditar que tudo que eles alcançaram era pelo esforço deles, né? Eles não viam para além do próprio umbigo. E aqui traz uma questão curiosa. Então, como fizeram os pagãos para guardar a castidade sem a graça de Deus? Aqui ele traz, no caso, os filósofos gregos, né? Pega aqui um dos maiores dele, ou um dos principais, que é Sócrates, como ele conseguiu guardar a sua castidade. Mas aqui, como eles próprios, como eles, né, os pagãos, né, os filósofos gregos, eles mencionam sobre a castidade, mas aqui tem uma castidade, tem uma distinção muito grande dentre a castidade a qual esses pagãos eles defendiam, que é esse controle dos impulsos carnais, como Sócrates,
Platão, a gente pega Aristóteles, também defendia isso absurdamente. A gente pega o próprio mentorado de Aristóteles, que foi Alexandre o Grande, né? O que conquistou o mundo. Ao final das suas batalhas e das suas guerras, né, a qual ele ia desbravando o mundo afora, a ele era dado mulheres prostitutas como recompensa, como prêmio do que ele havia ganhado. Porém, ele se recusava. Ele não se permitia a essa vida desregrada, tendo como fim último o prazer. Porém, né, para esses indivíduos, ainda assim era uma castidade muito carnal, só voltada para conter os seus impulsos carnais e não indo para as vias de fato. E já para nós cristãos, com as Sagradas Escrituras, nós somos chamados a uma castidade extremamente evoluída, que aqui não é só essa castidade que esse controle, né, desses prazeres, dessas pulsões voluptuosas. Nós somos chamados à castidade da alma, né? Não essa questão só da continência, né? Eu não posso, eu não vou fazer, mas seu coração tá ali latejando, né? De vontade de dar uma escapadinha ou de querer. E ainda fica pensando, se eu fosse solteiro, se eu tivesse uma outra oportunidade, né? Enfim, ainda assim, leva em consideração. É como se ainda desse ouvido a esse prazer. E aqui diz que, né, que isso é o que distingue esses pagãos antes da vinda de Cristo, que foram grandes homens, que tiveram uma contribuição muito grande para a filosofia natural. Porém, ainda assim, era uma castidade muito aquém da qual nós somos chamados. E aqui traz um trecho a qual Sócrates, ele foi sentenciado de morte, ele tomou um veneno, e as acusações que fizeram para que ele fosse um Marte, né, para que ele fosse assassinado. A pequenininha tá aqui comigo. Era que ele estava corrompendo jovens, uma das acusações. E ele próprio assume que aquelas acusações, elas até tinham um quê de verdade, porque aquele era ele mesmo. Porque quando fala dos impulsos carnais e da malícia e da maldade que há dentro do homem. Porém, ele conseguia conter os seus impulsos. E aqui, diferente de Sócrates, que diz que aquele era ele realmente, que é a natureza humana, existia e pulsava dentro dele daquela maneira. Porém, ele sabia se controlar. Porém, a nós católicos, né, verdadeiramente católicos, quando nós chegamos ao ápice da virtude da castidade, nem esses impulsos, nem essa continência, né, exerce força sobre nós. Como se fôssemos realmente puros de coração e alma. Como se nós não tivéssemos, como a graça precede, ela é maior do que a nossa natureza humana. Então ela tem uma força maior perante essa nossa desvalia. Então, quando a graça age, essa nossa desvalia, segundo o pecado original, segundo a nossa natureza, ela é restaurada, ela é restituída. E isso, nesse caso, eles não tinham, né?
Os pagãos, eles não tinham esse contato com Deus, que é a ação da graça direta. É que fala, vamos passar aqui para o tópico 6º já, que sem a graça de Deus qualquer esforço torna-se inútil. É. Em muitas coisas, ou melhor, em todas elas, podemos provar que o homem necessita continuamente do auxílio divino. E se a fragilidade humana nada pode realizar no plano da salvação, tal verdade torna-se muito mais evidente quando se trata da aquisição ou preservação da castidade. Portanto, sem mesmo abordar ainda a dificuldade de atingir a sua perfeição, examinemos sucintamente os meios de adquiri-la. Quem seria capaz, pergunto sem qualquer apoio humano, o mesmo inspirado por grande fervor, de suportar o horror da solidão e de contentar-se com pão seco como único alimento, mesmo que suficiente para saciá-lo? E quem poderia, sem as consolações do Senhor, tolerar uma sede permanente e privar seus olhos humanos do suave deleite do sono matinal, estabelecendo para seu repouso um rigoroso horário de 4 horas noturnas? A quem seria possível, e sem o socorro da graça divina, empenhar-se sem trégua em um trabalho tão intenso quanto pouco produtivo para os interesses deste mundo, ou ainda dedicar-se à leitura contínua e incansavelmente a que a gente vê de forma direta a ação da graça? Que sem a ação da graça, todos esses esforços não teriam fruto, eles não conseguiriam alcançar esses feitos. E não é diferente com nós que estamos na frente, vocês que são soldados de batalha, de guerra, na frente, na fronte da batalha, que é na condição de almas das crianças. Então, sem a graça de Deus atuando, a gente não consegue. A gente via sempre estar perto de vocês, professores, é sempre relatos e mais relatos de quão grande é a batalha espiritual desse colégio, dessa escola. E até conversando com o Frei, ele trouxe uma questão que é muito evidente. Se o fim último do colégio fosse uma questão financeira, que tudo seria mais leve, tudo seria mais brando. Abriria salas, né? Colocariam um monte de alunos, o dinheiro iria brotar. Só que o fim último do colégio é a condição das almas, verdadeiramente. Então, por isso que é essa batalha real. E para conseguirmos vencer essa batalha, temos que estar em estado de graça. O professor tem que estar em estado de graça constante, porque senão a gente não consegue ter uma leitura adequada da situação, da necessidade real, individual de cada aluno. Porque se a nossa está suja, né, como se fossem os nossos olhos, né, os olhos, a janela da alma, tanto para nos enxergarmos, quanto para nós enxergarmos quem está em nossa frente. E aqui traz também da questão da dificuldade, se quisermos fazermos, é que ele traz uma situação que,
Por isso, vemos que é imprescindível implorar ao Senhor tempo e lugares favoráveis para essas observâncias, né? É o que o apóstolo declara uma vez. Quisemos fazer-vos uma visita por mais de uma vez, mas Satanás nos impediu. Está aqui a batalha. Então, quantas vezes a gente se sente impedidos de praticar os exercícios espirituais, essas formações que a gente dá aqui, quantas coisas acontecem para que não ocorra? Seja pelo cansaço, que é a debilidade da carne, que seja por questões, por batalhas espirituais. E aqui nos é clamado por essa perseverança salutar, assim, para que a gente não esmoreça, né? E que a gente conte com a ajuda da graça. Só que, aqui ele traz, nós temos que saber pedir e pedir incessantemente para que ele nos fortaleça a nossa vontade. Passamos para o tópico 7, né? O plano primordial de Deus e sua cotidiana providência. Deus não criou o homem para que se perca, mas sim para que viva eternamente. E esse desígnio de Deus permanece imutável, por isso, desde que vê brilhar em nós a mínima centelha de boa vontade, ao mesmo quando é Ele próprio a sustentá-la de nosso duro coração de pedra, reanima e vigora por sua inspiração, pois é sua vontade que todos os homens se salvem, e afirma, é a vontade de meu Pai que está nos céus, que não se perca nenhum desses pequeninos. E também está escrito, Deus não quer que uma única alma se perca, mas ele difere a execução de suas sentenças, a fim de que o que foi rejeitado não se perca definitivamente. Deus é verdadeiro e não mente quando afirma sob juramento. Eu vivo e não quero que a morte do pecador, mas que se converta em seu mau caminho e tenha vida. E aqui, sabe o que eu acho muito interessante? É que ele traz, ele veio para que todos tenham a vida eterna. E aqui a gente vê a ação cotidiana da providência, porque nós vemos as dificuldades, às vezes a gente vê a morte, né? Por que se dá a morte com uma criança de 7 anos? Ou um bebê, ou essas situações super complicadas que geram um certo descontentamento, né? Como se Deus estivesse de brincadeira, né? Ou Deus estivesse fazendo alguma coisa errada. Porém, a nossa visão é muito corrompida, porque a gente vê a vida como se fosse num lapso temporal de 70, 80 anos. E Deus vê a eternidade. O céu, de certa forma, é um arranjo até a ressurreição dos corpos, a vida eterna, né? Que é bem interessante, porque os corpos serão ressuscitados. Deus nos fez nessa terra. Deus não quis a morte. Aqui mesmo ele traz que Deus não nos quis a morte. Deus não fez, aqui fala, isso é atestado, Deus não fez a morte, nem tem prazer em destruir os viventes. Por isso que teremos a ressurreição dos corpos gloriosos. E porém, aqueles que ressuscitarão eternamente para o inferno. Por isso que é como se o céu fosse um certo, falar de uma palavra mais popular, né? Seria, o céu é meio que um arranjo para a eternidade.
porque teremos a ressurreição dos corpos, e a ressurreição dos corpos é a matéria, né? Santo Tomás de Aquino fala muito sobre isso, até no final da Suma contra os gentios e na Suma Teológica ele traz isso, que nós ressuscitaremos na idade de Cristo com 33 anos, todos os corpos, se morreu com 7, se morreu com 80, com 100, 120, a ressurreição dos corpos se dará com 33 anos, em pleno ápice da virilidade, assim, do corpo esbelto, do corpo bonito. Tanto que quando a gente pega, tem uma pintura, depois eu vou mandar no grupo que é da formação, tem uma pintura que traz da ressurreição dos corpos mesmo, eu acho que está na Basílica de São Pedro. Eu até preciso ver. A gente vê os anjos, né? Só que não são os anjos, são os corpos que foram ressuscitados, né? Ali a ressurreição da glória é lindo ver os homens e as mulheres da mesma forma. Então aqui Deus, o olhar de Deus é na eternidade. Ele não vê aquela criancinha morta e se desfazendo ali, não. Ele vê aquela criança se ressuscitando, né? Ela na sua forma mais gloriosa e mais plena. Aí é onde estão os olhos de Deus. Então que a gente não se perca com a nossa visão extremamente materialista e corrompida da eternidade. E aqui ele traz a graça de Deus e o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio já foi casos, né? E é caso de muitas heresias, porque há quem diga que não temos, né? Que Deus tem os seus eleitos, e esses eleitos, só esses eleitos se salvarão. Isso é uma heresia de igrejas protestantes que a gente ouve falar. Porém, isso é um pouco complicado, porque muitas pessoas não conseguem digerir o livre-arbítrio, sendo como, por que Deus permite que eu faça o mal ou que o mal exista, se Ele me ama, se Ele é tão bom? Porém, como Deus vai compreender o seu amor por Ele se você for um robô codificado a amá-lo? Se você não tem opção, aonde vai estar o amor aí? Que brecha que o indivíduo, que o ser humano vai ter de provar o seu amor? É através da escolha. É uma escolha diária de amor. É uma escolha diária de entrega. Aí que entra o livre-arbítrio, né? O mal vem e o mal existe, ainda assim, o indivíduo que faz o mal, ele ainda assim está buscando um bem naquele mal. Por exemplo, um vício em droga. É um livre, ele está exercendo a liberdade dele, porém, ele acredita que ao se entorpecer, ao se anestesiar na droga, é um alívio de algum sofrimento para ele, ou seja, é um bem que ele ainda está buscando tirar através do seu sofrimento, através do seu livre-arbítrio, através de um grande mal ao qual ele faz. Então, o livre-arbítrio é uma forma de demonstrar o nosso amor por Deus e a escolha de Deus sendo o Senhor das nossas vidas diariamente. Deixa eu ver. Então aqui a gente vê que
principalmente nas dificuldades, aonde vai nos exigir mais, são as ocasiões, são as circunstâncias favoráveis, não fáceis, e mostrando aos que se desviaram o caminho, né, seguro para a salvação, como se fosse um resgate, né? Então Deus propicia as situações para que a gente exerça nosso livre-arbítrio, para que a gente vá ao seu encontro novamente. É que a eficácia da nossa boa vontade e o valor da graça de Deus. Esse aqui que é talvez dos mais conhecidos, né? Se aqui traz, né, que o Abade Queremon, ele traz da veracidade, da afirmação de que o Senhor dá quem pede, quem o procura, quem chama e quem bate. Em contrapartida também é encontrado por quem não procura. Aparece visivelmente entre aqueles que não o invocam e diariamente estende as mãos a pessoas incrédulas e rebeldes. Por vezes chama os que lhe resistem e se mantém distantes e atrai outros, mesmo sem que o deseje para o caminho da salvação. Além disso, por sua benignidade impede que os inclinam para o pecado de concretizarem seu iníquo projeto. O que dizer dos textos abaixo que parecem em contradição uns com os outros? Bom, aqui a escolha de Deus não depende da vontade ou dos esforços nossos, seres humanos, mas somente de Deus, que usa da misericórdia. E Deus retribuirá a cada um segundo suas obras. Todavia também nela se encontrará, é Deus quem opera em nós, o querer e o agir segundo seu grado. É pela graça que foste salvos mediante a fé, e isso não vem de nós. É dom de Deus. Não vem das obras, de modo que ninguém pode gloriar-se. Mas também foi escrito: aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Encontramos um outro lugar: ninguém vem a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. Se por um lado é dito: conduz teus passos pelo caminho reto, e sejam firmes todas as tuas veredas. Por outro, ao rezar dizemos: dirige meus passos em tua presença, para que meus pés não vacilem. E ainda, formai um coração novo e um espírito novo. Bom, só um minutinho. Tinha separado aqui uma parte que eu achei importante, não estou achando, peraí. No caso aqui, quando ele fala dessas ovelhas desgarradas, a qual eles não pedem, né, a qual eles não andam em caminho reto, enfim, mas isso é a ação de Deus, né? E a gente não deve ser presunçosos ao ponto de achar que a gente não deve andar, que ele vai nos socorrer, né? Não, nós temos que fazer nós temos que fazer a nossa parte, porque assim ele pede para nós, né? Sejamos filhos obedientes. Eu vou concluir aqui por hoje. Terminamos no tópico 9. Vamos agradecer mais por essa formação. E espero que tenha sido proveitoso, que isso frutifique, gere frutos, que seja de certa forma útil
da condição das almas, das nossas crianças, das nossas almas, daqueles que Deus nos confiou. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. Eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar, com docilidade, para no céu alcançarmos a eterna felicidade. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, a Virgem Maria.